Hoje vamos ranquear todas as lendas, todas as criaturas mais famosas do folclore brasileiro, da pior até a melhor, ou da mais fraca até a mais forte, seja lá como você queira chamar, vambora. As lendas que eu vou ranquear aqui são essas daqui que estão na tela, e é claro que eu não vou ter exatamente todas aqui, né, porque são várias lendas no Brasil e são várias versões diferentes. Mas acho que as mais conhecidas estarão aqui. Os rankings vão do lendário até o risadinho aí, como vocês estão vendo, que eu acho que é autoexplicativo. Vou levar em consideração o nível de poder da criatura, o quão legal é a lenda e claro que vai ter meu gosto pessoal. A lenda do Boca de Ouro é bastante conhecida em Recife. Dizem que ele é um espírito de um homem que viveu de uma forma meio intensa e com alguns mistérios. Essa lenda mostra o lado mais boêmio da cidade. A história começa com um bicheiro, que é bastante temido, sabe? Bicheiro, jogo do bicho. Conhecido por ter arrancado todos os seus dentes e colocado dentes de ouro, o que lhe dava uma aparência bem diferenciada. Após a morte dele, surgiram relatos de encontros com o tal Boca de Ouro, sempre descrito como um homem de paletó branco e chapéu panamá, que aparece nas madrugadas, e para aquelas pessoas que estão abandonadas ali na região, normalmente bêbados. Ele pede um pouco de fogo para essas pessoas que estão sozinhas, e ao se aproximar ele mostra o seu rosto de cadáver apodrecido e um cheiro forte de enxofre. Sua gargalhada e seus dentes de ouro deixam a vítima em pânico. Ainda diz que, assim como o Jason de Sexta-feira 13, o Boca de Ouro não permite que ninguém fuja. Não importa o quanto a vítima corra, ele sempre aparece por perto, até que a vítima desmaie por exaustão. E ataca vários tipos de homens solitários, mas principalmente bêbados e nunca casais ou grupos. A lenda do Boca de Ouro é uma das mais legais para mim, porque realmente parece algo que é muito fácil de você encontrar, um cara vestido como um agiota pedindo um fumo por aí. Só que como ele não é tão poderoso, né, porque se trata muito mais de um fantasma ou zumbi que outra coisa, eu vou deixar ele em ok. E o Boca de Ouro, eu esqueci de falar, ele segue também aquelas pessoas que não deixam like no vídeo, que não se inscrevem no canal, então vai fazendo isso aí, não esqueça também de compartilhar e hypar também, porque me ajuda pra caramba, hein? Se você quiser aprender mais sobre lendas brasileiras, eu vou deixar alguns livros aí no comentário fixado, junto com alguns outros, que só de você clicar nesses links já me ajuda bastante. Agora bora continuar. Vamos nessa! A lenda do Capelobo é uma das mais legais aqui do Brasil, tá? Especialmente ela é conhecida nas regiões de Amazonas, Maranhão e Pará. Ele é descrito como uma criatura muito estranha com corpo de homem, mas com características de tamanduá, para ser mais exato. A cabeça e o focinho principalmente são de um tamanduá bandeira. Ele tem patas redondas e é todo peludo. E com cerca de 2 metros de altura, o Capelobo é rápido e tem um rugido ou um barulho que pode ser ouvido de muito longe. Acredita-se que ele se alimenta principalmente de cães e gatos, ainda mais dos filhotes, mas também pode atacar humanos, especialmente caçadores. Normalmente quando ele pega a sua vítima humana, ele usa a sua língua ali de tamanduá para sugar o cérebro dela. E tudo isso ele faz durante a noite. O Capelobo é muito comparado ao lobisomem, é também chamado de lobisomem do norte devido às semelhanças com o mito, principalmente no comportamento e na transformação, que no caso dos capelobos seriam indígenas transformados. Dizem até que o Capelobo caça lobisomem. Bem, o Capelobo é um dos lobisomens brasileiros e ele é muito brabo, e eu vou deixar ele nesse ranking inclusive porque ele não é tão poderoso assim como vocês vão ver em comparação a outras criaturas aqui da lista. A lenda do Curupira é muito conhecida. Ele é descrito como um ser pequeno com cabelos vermelhos ou em chamas ou alaranjados. O mais curioso de tudo é claro, né, que ele tem os pés virados para trás. Isso ajuda o Curupira a enganar os caçadores e qualquer pessoa que tente segui-lo na floresta, fazendo com que as pegadas pareçam estar indo para uma outra direção. O Curupira é o predador das florestas e punidor daqueles que causam danos à natureza, como madeireiros ou qualquer um que, sei lá, tente tacar fogo, por exemplo, na mata. Ele é astuto e usa truques para desorientar as suas vítimas, além de fazer sons agudos para confundir ainda mais as pessoas. Para escapar de suas armadilhas, a lenda diz que é preciso fazer um novelo de cipó e esconder a ponta, distraindo o Curupira e conseguindo fugir. A primeira menção do Curupira foi no século XVI, quando o padre José de Anchieta o descreveu como sendo um demônio que aterrorizava os indígenas. Com o tempo, o Curupira passou a ser visto mais como uma figura demoníaca que poderia sequestrar crianças. Dizem que nada anda pela floresta sem que o Curupira saiba que está lá. O Curupira se espalhou pelo Brasil. Em algumas regiões ele é confundido com a caipora, que é uma outra figura que também protege a natureza. Até hoje o Curupira é um símbolo importante de preservação no Brasil, e até mesmo algumas vezes dizem que ele é um deus das matas.
lendas. É por causa desse título que ele vai ficar em lendário e também porque o Curupira é bem marcante, né? A boiúna, ou o boiúna, também conhecido como cobra grande ou boiaçu, é um dos mitos mais poderosos e complexos da Amazônia. Segundo o Câmara Cascudo, ela é um dos mitos da água mais antigo, representando uma cobra gigante com uma grande influência nas comunidades ao redor do rio Amazonas. A boiúna é vista como uma figura mística capaz de explicar a origem de várias coisas, como animais, peixes e até o dia e até a noite. Inicialmente a boiúna tinha o formato de uma sucuri ou jiboia, mas com o tempo ela cresce e vai para o rio, deixando sulcos em sua passagem que viram igarapés. Ela pode atingir 20 ou 45 metros de comprimento e habita as partes mais profundas do rio, aparecendo de vez em quando na superfície. Ela é temida pelos povos da região que acreditam que ela pode arrastar tanto crianças quanto adultos para as águas. Antigos relatos de 1819, como o de Martius, mostram que os indígenas tinham um medo enorme dessa cobra, chamada de mãe d'água ou mãe do rio, mas evitavam matá-la, pois acreditavam que isso traria uma destruição para suas tribos. O mito também está relacionado à constelação de Serpentário ou o Fiuco, e algumas histórias dizem ainda que simplesmente a esposa de Boiúna pediu para ela, como presente de casamento, a criação da lua. Há histórias de pescadores que, por medo de boiúna, se recusam a sair para o rio à noite. Eles contam que viram os olhos da cobra brilhando como tochas e foram perseguidos até a praia, só escapando porque o corpo gigante da cobra ficou preso na areia. Esses pescadores ficaram profundamente traumatizados com o que viveram e até hoje o mito de cobra grande continua a aterrorizar os moradores da região. Sendo possivelmente a mais poderosa das lendas, ou então uma das candidatas a ser, não tem como não colocar boiúna em lendário. Uma das lendas mais conhecidas também, a Yara, ou Mãe d'Água, é muito famosa na Amazônia. Ela mistura influências indígenas e europeias e conta que uma sereia vive aqui nos rios e é famosa pela sua beleza e seu encanto hipnotizante. O nome Yara vem do tupi, Yuara, significa aquela que mora nas águas. A história, segundo o conto, a mais famosa, Yara era uma jovem guerreira de uma tribo indígena admirada por sua coragem e beleza. Os seus irmãos, com inveja, tentaram dar um fim nela, só que ela acabou escapando, ou então até mesmo que ela se defendeu e acabou derrotando os seus irmãos. Com medo da punição de seu pai, um pajé, ela fugiu, mas ele a encontrou e como castigo a lançou nas águas. Ela foi transformada em uma sereia pelos peixes. Yara passou a viver nas profundezas do rio. Ela atrai homens com a sua voz doce e seduz eles até levá-los ao fundo das águas, onde morreriam afogados. Quem conseguia escapar ficava em um estado de loucura que precisava da ajuda de um pajé para se curar. Yara também pode ser vista como uma deusa das águas doces e é por isso que ela fica em lendário aqui também. O lobisomem brasileiro não é tão diferente assim do europeu, mas tem algumas diferençazinhas. Ele acaba mudando de acordo com a região, a origem dele, como o homem se transforma em lobisomem. Alguns dizem que seria um homem de pele amarela, que acaba tendo que fazer um nó em sua roupa 7 vezes em uma encruzilhada. Alguns dizem que seria um homem mordido por outro lobisomem. Alguns dizem que é alguém que nasceu na sexta-feira 13, mas a mais famosa é aquele de ser o 7º filho depois de uma sequência de 6 mulheres. A forma do lobisomem seria basicamente um lobo gigantesco, ou então um lobo antropomorfo com algumas características de humano. De toda forma, toda noite de lua cheia ocorreria essa transformação. De toda forma, ele sairia atrás de tentar saciar uma fome que é insaciável, a fome por carne humana. E aí, para você se livrar do lobisomem, tem várias maneiras diferentes, depende da região. Alguns dizem que você deveria virar de costas e oferecer para ele uma tigela de sal. Aí depois, na manhã seguinte, a pessoa, já em forma humana, iria pedir para você essa tigela. Ou então você poderia correr atrás de algum padre, ele poderia tentar te ajudar também. Bem, eu gosto muito da lenda do lobisomem, então eu vou deixar ela em brabo, porque não tem como um lobisomem disputar também com deuses ali que estão em lendário. Sendo bem sincero com vocês, pra mim a lenda da Mãe do Ouro é meio nhé, Bem, de toda forma, em Minas Gerais é conhecida, em Goiás também, em Mato Grosso. É geralmente descrita como uma bola de fogo que aparece à noite, indicando onde o ouro está escondido. Em algumas versões ainda, essa bola de fogo se transforma em uma mulher linda, com cabelos dourados, um vestido branco de seda, brilhando à luz do sol enquanto voa pelo céu. A história da Mãe do Ouro vem do período de mineração de ouro no Brasil, entre os séculos 17 e 18, quando o ouro era muito importante para a economia. Ela passou a ser vista como uma guardiã dos tesouros
escondidos nas minas, além da protetora da natureza, especialmente dos rios e montanhas. Algumas pessoas associam a Mãe do Ouro a fenômenos naturais, como o fogo fato, que é aquele brilho estranho que aparece à noite. Em algumas versões, a lenda ainda fala sobre a Mãe do Ouro ajudar mulheres maltratadas pelos maridos. Ela seduz os maridos ruins e os leva para as cavernas onde ficam presos, enquanto ela arranja novos parceiros às esposas infelizes. E assim, pra mim é bem meh essa lenda, né? Eu acho que eu vou deixar ela em ok, que tá de bom tamanho. Bem, na verdade não, eu vou deixar ela em meh. Mingo Soto é uma parte muito interessante do folclore da Paraíba, especialmente conhecida na capital, João Pessoa. Mingo Soto é descrito como um espírito ou fantasma aterrorizante que pode assumir diferentes formas, incluindo a de um pássaro ou até mesmo um leão de bronze. Essa criatura é frequentemente associada à história de medo e assombração, sendo considerada muito assustadora e muito poderosa. Segundo as histórias locais, Mingo Soto aparece principalmente à noite e é conhecido por sua capacidade de provocar terror em todo o mundo. Ele é visto como um guardião de lugares abandonados ou sombrios, onde se diz que ele se alimenta do medo daqueles que se aventuram em seu território. A lenda varia muito, mas na essência o Mingo Soto é como uma entidade aterrorizante e muito constante, que nunca vai embora. Ainda Mingo Soto seria poderoso o suficiente para controlar todos os elementos e até montanhas. Para mim, ele fica fácil e lendário. E lembrando que se você quiser ver mais vídeos aí sobre a mitologia brasileira, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu explico em si a mitologia brasileira. A lenda da mula sem cabeça é bastante conhecida aqui no folclore. É cheia de histórias de amor, traição e castigo. Ainda fala de uma mulher que acabou tendo um caso com um padre, ou se casou com ele, aí depende da lenda, e acaba sendo amaldiçoada e transformada na mula sem cabeça. No lugar da cabeça, a mula tem uma tocha de fogo, ou simplesmente fogo, e suas patas têm ferraduras de ferro ou prata, fazendo um barulho enorme quando ela sai andando pela noite. Geralmente dizem que a transformação acontece nas noites de quinta-feira para sexta-feira, ou em sexta-feira 13. A mula corre pelos campos e matas até o amanhecer da sexta-feira, assustando todo mundo que encontra pelo caminho, ou então atropelando as vítimas. Durante sua corrida, ela solta faíscas de fogo e faz um som que parece um choro humano. Para quebrar a maldição e devolver a mulher à sua forma original, é preciso fazer um negócio simbólico, que é tirar o freio de ferro ou então tirar uma gota de sangue dela. Ainda vem de tradições da Península Ibérica trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Aquela se espalhou principalmente em áreas rurais e nas plantações de cana do Nordeste, e também aparece em livros, como no caso da história do Monteiro Lobato. Ainda é bem legal, né? Todo mundo conhece, é marcante, mas não é tão poderosa assim, né? Eu vou deixar ela em meh, porque querendo ou não assusta tanto. O Anhangá já é muito interessante, uma das histórias que mais mudaram, né, ao decorrer dos anos. O Anhangá, no caso, no começo era visto como um espírito poderoso que protege as florestas, rios e animais. Ele é geralmente descrito como um enorme veado branco com olhos vermelhos e chifres pontudos. Essa entidade mística é considerada uma força protetora da natureza, punindo caçadores que maltratam os animais ou exploram a floresta de maneira esquisita, de maneira irresponsável. O Anhangá tem o poder de se transformar em todo tipo de animal, apesar da sua forma mais marcante ser a do veado branco. Pode ser um tatu, pode ser um boi ou até mesmo uma pessoa, se ele quiser. Usando essas formas, ele protege o meio ambiente. Ele é conhecido por punir bastante caçadores que entram em suas matas ou que principalmente maltratam filhotes. Ele pode dar pauladas invisíveis, chifradas ou coices, ou até mesmo provocar ilusões, que fazem com que caçadores se percam totalmente nas matas ou até mesmo acabem atirando em companheiros ou acertando e machucando familiares. Sua presença geralmente é anunciada por um assovio característico, e a proximidade dele pode fazer animais desaparecerem. A lenda do Anhangá vem de tradições indígenas da Amazônia e de outras regiões do Brasil, onde ele é visto como um espírito que mantém um equilíbrio ecológico. Entretanto, com a catequização dos índios, o Anhangá foi colocado como uma figura mais demoníaca pelos jesuítas, sendo até mesmo visto como um deus do submundo. E no caso dele ser um deus do submundo, dizem que ele possuía um olhar que é capaz de trazer a loucura para qualquer pessoa que olhe diretamente para os seus olhos, exceto a sua esposa, que é a Tissê. E é por isso que eu vou deixar ele em lendário, ou melhor, não. Como essa parte aí de ser um deus do submundo e ter um olhar que traz loucura para as pessoas não é tão confirmado assim,
porque eu só achei na internet mesmo, eu vou deixar ele mais como sendo o espírito protetor das florestas e colocar em brabo. Galera, é o seguinte, eu vou terminar aqui esse vídeo, eu vou deixar o resto para um outro, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, beleza? Se você quer que eu continue aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha o vídeo, porque quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago a continuação.